Boa tarde! Está começando Conexões dessa terça-feira, dia 27 de agosto. Hoje nós vamos tentar desmistificar várias informações falsas sobre cosméticos, como filtro solar, por exemplo, e que tem tomado as redes sociais. Além disso, tem informações importantes para pessoas com deficiência visual. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos longos, escuros e lisos, olhos também escuros, e ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio. Atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. No centro, há uma tela com a logo e o nome do programa, e depois, nessa tela que são inseridos os nossos entrevistados e também as nossas matérias. Bom, vamos começar o programa de hoje com informações preocupantes sobre o meio ambiente. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, emitiu um alerta mundial por causa da rápida elevação do Oceano Pacífico. De acordo com o relatório apresentado pela ONU hoje, as temperaturas nos mares da região estão subindo muito mais rapidamente do que as médias globais. De acordo com pesquisas, o aumento no nível do mar é consequência desse aumento de temperatura, que causa o derretimento das calotas polares. À medida que o aquecimento aumenta e o gelo derrete, o mar sobe de nível. Bom, e o relatório divulgado nessa terça pela ONU mostra que o nível dos mares subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos em algumas partes do Oceano Pacífico. Isso pode afetar milhares de comunidades costeiras pelo mundo, principalmente as ilhas. E ainda sobre meio ambiente, mas em contexto nacional, o secretário de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, afirmou ontem que 99% dos incêndios que foram registrados no estado de São Paulo ao longo do final de semana foram causados por ação humana. Segundo ele, pelo menos 31 inquéritos foram abertos junto à Polícia Federal para investigar possíveis incêndios criminosos na região. Em coletiva de imprensa, o secretário destacou que vai utilizar imagens de satélite que possam auxiliar na identificação de como deu o início dos focos. Bom, e o assunto agora são as eleições desse ano. O número de jovens entre 16 e 17 anos que fizeram o cadastro eleitoral e estão aptos a votar nas eleições municipais de outubro saltou 78% em comparação com o pleito municipal anterior, de 2020. Agora há mais de 1.800.000 eleitores nessa faixa etária, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. No Brasil, o voto é obrigatório somente entre os 18 e os 70 anos, conforme a legislação. E o crescimento de eleitores de 16 e 17 anos superou em muito o crescimento do eleitorado em geral, que subiu cerca de 5% de um pleito municipal para outro. Bom, com isso, essa parcela, representa mais de 1% do total do eleitorado brasileiro. Para finalizar nossas informações iniciais, 7 em cada 10 trabalhadores brasileiros autônomos desejam um emprego com carteira assinada, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Esse desejo mostra que depois de 7 anos da reforma trabalhista, os resultados esperados não foram exatamente atingidos. Essa reforma incentivou a informalidade do mercado de trabalho, com a promessa de criar 6 milhões de empregos. Ela decidiu, por exemplo, que os acordos entre patrões e empregados prevalecem sobre a lei. Impôs obstáculos para o trabalhador processar empresas.
permitiu que direitos como férias fossem parcelados e enfraqueceu os sindicatos ao acabar com a contribuição obrigatória. Apesar de muita gente estar empregado de forma informal, né, autônoma, essas pessoas têm desejado voltar à CLT. Agora nosso tema é saúde. Uma onda de informações falsas, de desinformação, envolvendo produtos dermatológicos, como o protetor solar, por exemplo, tem sido divulgada nas redes sociais. Alguns desses vídeos que são divulgados e são apresentados por palestrantes, influenciadores, modelos e até profissionais da saúde, dizem, sem apresentar evidências concretas, que a eficácia do protetor solar é discutível, ou que os produtos supostamente contêm compostos que são danosos para a saúde e podem causar até mesmo câncer. Bom, e a gente tenta desmistificar essas informações e explicar para você a utilidade do protetor solar, por exemplo, e para isso a gente conversa com o Matheus Bernardes, que é presidente da Liga de Dermatologia aqui da UFG. Ele vai chegar com a gente aqui na nossa tela. Olá, muito obrigada pela presença. Matheus, seja bem-vindo ao Conexões. Muito boa tarde, Diego. Boa tarde, galera da TV UFG. Então, tudo bem? Tudo bem. A gente está te vendo, deu uma travadinha na imagem. Vamos ver se melhora. Matheus, vou pedir para você se apresentar para o nosso público cego e de baixa visão, fazendo uma descrição física bem rápida. Certo, todo mundo conseguindo me enxergar, me escutar agora, né? Agora sim. Pessoal, sou o Matheus Bernardes, eu sou o atual presidente da Liga de Dermatologia da UFG, pele clara, tenho olhos castanhos escuros, o meu cabelo é um cabelo cacheado curto, estou vestindo uma camisa de cor preta, e vamos lá, vamos conduzir a nossa entrevista. Vamos desmistificar essa desinformação. Para a gente começar, Matheus, eu acho que um dos vídeos que eu, por exemplo, mais vi nas redes sociais quando pesquisava do assunto é a respeito do protetor solar mesmo. Muita gente dizendo que ele não deve ser usado, que ele pode causar malefício à saúde, inclusive o câncer, que ele, propaga, que evita, na verdade, e muita gente falando para substituir por outros produtos, como, por exemplo, o óleo de coco. Vi em alguns vídeos isso. Explica pra gente qual é a importância de usar protetor solar, o que as pesquisas científicas falam sobre ele, é possível que ele seja danoso para a nossa saúde? Certo. Então, pessoal, o protetor solar, ele é fundamental na rotina de cuidados com a pele geral de qualquer pessoa, independente da faixa etária. Essas informações são muito divulgadas, por exemplo, em plataformas como o Instagram, o TikTok, essas redes sociais em que, basicamente, o conteúdo não é tão bem filtrado. A gente sabe que o protetor solar, ele é fundamental na proteção contra os raios ultravioleta, principalmente a ultravioleta A e ultravioleta tipo B, que são as faixas de irradiação solar que conseguem penetrar na nossa pele e causar um fotodano, que ele é progressivo, então ele pode causar manchas, vermelhidão, envelhecimento, queimaduras, e esse dano acumulado ao longo dos anos com essa falta de proteção pode sim levar ao câncer de pele, e a gente sabe que o câncer de pele é o câncer que é mais prevalente na nossa população. Cerca de 30% de todos os casos de câncer de pele, 30% de todos os cânceres são causados justamente por esse câncer de pele. E a principal forma da gente fazer essa proteção desse câncer de pele, além de outras formas, como, por exemplo, camisas longas, usar bonés, é justamente o protetor solar. E esse protetor solar, ele é passado por testes, ele é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ele é testado dermatologicamente. Então, os ingredientes que estão lá, eles são justamente feitos justamente para poder absorver ou mesmo refletir essa radiação e não permitir esse dano contínuo na nossa pele e provavelmente causar, dependendo de alguns fatores também ambientais, fatores genéticos, esse câncer de pele. E lembrando que a gente está num país tropical, então a nossa incidência da radiação solar é muito alta, o calor é realmente bem excessivo, então as pessoas têm esse receio de usar o protetor solar, não sabem como usar, mas lembrando para vocês que essas são fake news, o protetor solar não faz mal para a pele, justamente pelo contrário, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso diário de protetor solar, que a gente reaplique de 3 a 4 vezes ali ao longo do dia. O recomendado mesmo é a cada 3 a 4 horas, mas acaba sendo um pouco difícil, e também na quantidade certa, então 1 colher de chá para o rosto, 1 colher de chá para o pescoço, 2 colheres de chá para as costas. Então, realmente são informações errôneas, essa que
protetores solares podem causar câncer de pele. Eles são feitos com substâncias que são absorvidas pelo nosso organismo, depois são eliminadas. Não tem nenhum estudo, sabe, concreto que diga que realmente esses compostos químicos causem câncer, mas o que a gente sabe concreto é que o protetor solar, sim, ele ajuda na prevenção do câncer de pele, porque o principal causador de câncer de pele é realmente a radiação solar, o fotodano. Então, fiquem bastante atentos. Deixa eu fazer uma questão para você que eu acho que é importante também. Qual que é o risco das pessoas trocarem o protetor solar usando como base essas informações falsas que vêm na internet? Por exemplo, eu vejo um influenciador falando que o fio solar causa câncer para usar óleo de coco, algum tipo de óleo na pele. O que isso pode gerar de malefício para essa pessoa? Como identificar que esse conteúdo também é falso, né? O que eu faço se eu estou com dúvida? Onde que eu posso consultar se tal medicamento ou tal cosmético é bom para a minha saúde? Certo. Essas informações de poderem usar óleo de coco, ou mesmo até azeite, outros produtos que não sejam o protetor solar em si, pode causar diversas coisas. Podem causar dermatite de contato, podem causar sensibilização da pele, reações alérgicas, podem causar também queimaduras, até porque o óleo de coco, ele tem essa capacidade também de absorver a temperatura e ferver, né? Então pense, gente, aplicar isso na pele não é legal como forma de proteção. E outra coisa, como a gente pode perceber que esses conteúdos são falsos ou são verdadeiros? Primeiramente, quando a gente vai avaliar qualquer informação na internet, a gente tem que saber quem está passando. Então, pesquisa no perfil da pessoa, entra ali na bio do Instagram, ou mesmo no perfil das redes sociais, pesquisa se essa pessoa, ela é um médico especialista em dermatologia. Os médicos especialistas em dermatologia, eles têm um registro de qualificação da especialidade emitido pelo Conselho Regional de Medicina, eles têm todas as informações provar que eles realmente entendem do que eles estão falando. Então, pesquisem o nome das pessoas que vocês estão consumindo conteúdo na internet, para vocês puxarem o histórico da pessoa, a informação, tá? Isso é muito importante para evitar esse desconhecimento e essa propagação dessas informações falsas, tá? Sempre fazer essa checagem do perfil, das informações, porque muitas pessoas na internet se passam como especialistas ou que são formados em estética e têm a capacidade o estudo para poder realmente passar essas informações, mas na maioria das vezes eles querem mesmo viralizar os vídeos, querem views, então realmente isso, na maioria das vezes quando são essas informações assim, de caráter falso, viralizar, eles querem propagar desinformação, então a gente tem que estar sempre atento a essas informações. Pesquisem sempre sobre as pessoas que vocês estão acompanhando e sobre as informações ditas por elas também. Tá certo, Matheus, muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. A gente conversou com o Matheus Bernardes, presidente da Liga de Dermatologia da UFG. Muito obrigada, boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí a dica do Matheus, né? Sempre que você assistir um conteúdo que fala que algo causa uma doença ou que algo pode curar uma doença, pesquise melhor. Geralmente essas informações não são baseadas em ciência, não são de pessoas especialistas na área que elas estão falando, então sempre fique com um pezinho atrás. Vá pesquisar melhor antes de tomar qualquer decisão para sua vida. Bom, e daqui a pouco a gente volta com mais informações e a gente fala sobre uma mudança aí nas bengalas das pessoas que têm deficiência visual. Acompanhe mais esse conteúdo daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje. Voltamos a falar sobre os incêndios que atingiram o país. Aqui em Goiás, o incêndio destruiu 497 hectares de cerrado nativo em Alto Paraíso de Goiás. De acordo com o Instituto Biorregional do Cerrado, o fogo atingiu a Chapada dos Veadeiros e consumiu 99% da reserva particular do patrimônio natural Murundu, além de casas, viveiros e áreas de plantio. O incêndio aconteceu no sábado em uma área vizinha e foi para essa área de preservação, levou cerca de 6 horas para ser controlado. E a gente volta a falar sobre o surto de diarreia aguda. O número de municípios em Goiás com esse surto, de doença diarreica aguda subiu para 74.
De acordo com dados do governo estadual, foram registrados mais de 12 mil casos da doença em cidades como Goiânia, Anápolis, Goianésia e Trindade. O principal agente que tem causado esse surto é o rotavírus, transmitido de pessoa para pessoa por via oral ou fecal. As pessoas devem ficar atentas, então, em relação à higienização das mãos, principalmente depois de ir ao banheiro, e também dos alimentos, para evitar essa doença. Especialistas explicam que o tratamento depende do agente causador, mas que é importante se manter hidratado e comer alimentos leves, com poucas fibras. Bom, e agora uma novidade bem importante. O Sistema Único de Saúde vai oferecer bengalas com diferentes cores para identificar os níveis de deficiência visual. Confira mais informações sobre esse assunto com a estudante de jornalismo Ana Júlia Martins. Uma boa tarde para você que está nos assistindo aqui no Conexões. Eu sou Ana Júlia Martins, uma mulher jovem parda de cabelos longos castanhos escuros e olhos castanhos escuros também. Em agosto foi aprovada uma lei que define as cores das bengalas que são usadas por pessoas cegas e de baixa visão, para ajudar elas na locomoção. Essas cores, elas também servem para identificar qual o grau de deficiência da pessoa. A bengala branca deve ser destinada para pessoas cegas. Pessoas com baixa visão ou visão subnormal devem usar bengalas verdes. Já as bengalas nas cores vermelho e branco serão reservadas para pessoas surdas cegas. As novas regras elas começam a valer em até 180 dias, que é o tempo necessário para que o SUS ele possa se adequar às exigências e fornecer as bengalas com cores para mais de 6 milhões de pessoas que têm deficiência visual no Brasil. A avaliação do grau de cegueira, ela pode ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. As autoridades, elas também reforçam que a lei seja levada para o conhecimento da sociedade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Informações importantes, então, Essas cores diferentes, branca para pessoas cegas, verde para pessoas com baixa visão e branca e vermelha para pessoas cegas surdas. Então você já fica sabendo aí, Pode auxiliar melhor também caso encontre uma pessoa usando essas diferentes bengalas na rua. Bom, e nessa edição dos Jogos Paralímpicos de Paris, 6 atletas goianos vão representar o estado de Goiás. As competições começam amanhã, quarta-feira, e seguem até o dia 8 de setembro. Os esportistas de Goiás vão competir em 4 modalidades diferentes. Bom, dos goianos convocados, a mais experiente é a atleta de Aparecida de Goiânia, Jane Carla Rodrigues, que aparece aqui na nossa foto. Ela é do tiro com arco e vai disputar a 5ª Paralimpíada. Ela é a 2ª colocada no ranking mundial dessa modalidade. Outras 2 mulheres goianas também vão participar dos Jogos Paralímpicos de Paris. São as atletas do vôlei sentado, Adria de Jesus e Núria de Almeida, que integram a seleção brasileira da modalidade. Elas foram medalhistas de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. Entre os homens, 3 atletas vão representar o nosso estado. São eles o Raisson Ferreira, do vôlei sentado, o Rodrigo Parreira, do salto em distância, e o Carlos Alberto Gomes, do paraciclismo de estrada. E a gente deseja, claro, muito boa sorte para toda a delegação brasileira e principalmente para os nossos atletas goianos aqui, os nossos paratletas. Bom, e se você quiser sugerir um tema para a gente tratar aqui no nosso programa, seja em entrevista ou em matérias, é só mandar uma mensagem para a gente. O número é 629-9181-1406. Ele vai aparecer aqui na sua tela se você quiser tirar uma foto ou anotar. Vou repetir só para ter... Aí, apareceu. 629-9181-1406. Bom, além disso, a gente tem redes sociais. Se você tem perfis em redes sociais, procura pela gente, TV UFG, no Instagram, no Facebook, no YouTube, também no X e no TikTok. Só nessa rede social é um pouquinho diferente. Procura por canal TV UFG para encontrar o nosso perfil. Eu e o professor Diego ficamos por aqui.
Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia com um programa especial para você. Muito obrigada pela sua presença. Forte abraço. Tchau, tchau.